Olá, sejam muito bem-vindos à nova fase do meu canal aqui no YouTube. E hoje eu vou trazer um tema muito sensível, um tema muito importante para você que é pai, para você que é mãe e para você que tem o desejo de ver os seus filhos envolvidos na vida da igreja. Na verdade, esse título, papai, mamãe, se você não mudar, o seu filho vai sair da igreja, ele vai se desviar da igreja. Eu vou trazer para vocês aqui algumas premissas do que eu vi ao longo desde 2009, então são quase 2009, quase 15 anos liderando jovens e adolescentes na igreja. Eu fui pastor tanto aqui no Rio de Janeiro quanto também em Buenos Aires, então essa realidade ela se encaixa em qualquer lugar. E toda hora chega alguém, um papai, uma mamãe, por favor, me ajuda com meu filho, eu estou preocupado, ele não se encaixa na igreja, ele não tem se encaixado nessa igreja. De fato, a igreja precisa mudar, precisa avançar. E eu tenho lido esse livro aqui, Ministério com Jovens, do pastor Marcos Madaleno, e tem outros livros de liderança de jovens aqui também. Mas você que é pai é um fator primordial. E aqui na sala da minha casa, umas 3 semanas atrás, estávamos aqui na célula de adolescentes, e os adolescentes começaram a falar muitas coisas e tinha um pai aqui, né? E foi meio tenso, porque os adolescentes estavam abrindo o coração deles, dizendo, olha, a gente não tem apoio, a gente queria ter mais isso, a gente queria ver mais isso na nossa igreja, na nossa casa, e começaram a falar um monte de questões, e eu vou trazer hoje um resumo do que eu penso, que seja importante para que o seu filho não se desvie da igreja. E como você é crucial, como o seu papel é importante, e é como um empreendimento em que a igreja e os pais têm um papel importantíssimo para que o seu filho não se perca. E caso o seu filho se perdeu, talvez algumas coisas que eu vou te falar aqui hoje possa abrir a sua mente para que você possa trazê-lo de volta, sabe? Para que você possa aproximá-lo de Cristo, aproximando de você. A primeira coisa que eu quero te falar, eu anotei aqui a minha colinha, é decida viver uma verdade. Por que você faz o que você faz? Quando você pensa na igreja, por que você faz o que você faz? Por que você tem essa fé? A nossa geração hoje, jovens e adolescentes, eles odeiam a hipocrisia. Talvez você já nunca parou para pensar que o que tem afastado seu filho da igreja, sua filha da igreja, é ele perceber que os pais vivem uma coisa, mas pregam outra? Será que você nunca parou para pensar que isso gera uma confusão na mente deles? Que eles veem você professando uma fé, que é uma fé que diz A, B e C, e você faz W, Y, X e Z. Você nunca parou para pensar que isso pode talvez estar trazendo um afastamento para o seu filho e para sua filha? Porque as ideologias aí fora pregam para eles uma verdade, eles pregam energia, eles pregam essa intensidade, tudo tem que ser agora, tudo tem que ser para hoje, e eu amo isso, odeio a hipocrisia, e eles, sabe, os jovens de antigamente não se abriam para algumas pautas que eles se abrem hoje. E talvez você pense assim, meu filho vai conseguir separar as coisas porque eu sou humano, eu erro aqui, eu erro ali. Não, ele sabe dividir o que é um defeito do que é uma falha de caráter. Sabe, a palavra do pastor hoje, ela tem um peso, mas o exemplo que você dá na sua casa tem um peso muito maior. E talvez você está colocando a culpa na igreja, porque na minha igreja não tem evento de jovens, porque na minha igreja não tem tantas coisas, tantas programações por jovens, porque os líderes de jovens não procuram meus filhos. Mas será que eles veem na sua vida? Eles veem a vivência desse evangelho? Será que eles estão percebendo? Não, meu pai é de verdade, a minha mãe é de verdade. O que eles pregam é o que eles vivem. E o pregar não tem a ver somente com o pastor que está pregando uma mensagem. Então essa responsabilidade não é somente do pastor para com seus filhos. Quando o pastor está pregando e você diz amém, e o teu filho está vendo você dizendo amém, você está dizendo eu concordo com isso, e ele vê que você vive outra coisa na sua casa, nós temos um problema muito sério aí. E isso traz um afastamento para ele das verdades do evangelho. Somente a verdade do evangelho transforma. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo, se o meu filho está vendo que eu não vivo uma verdade, que eu vivo uma mentira, isso não tem poder de libertar ele, muito menos de aproximar ele de Cristo, do evangelho. Sabe, você não tem que aproximar o teu filho de uma agenda. Você tem que ir para a igreja porque você tem que estar lá e tal. Não é uma agenda que vai atrair ele, porque daqui a pouco ele vai fazer 18 anos e ele vai embora. Ele vai viver a vida dele. Esse é o primeiro ponto. Você está vivendo uma verdade? Para e pensa hoje, será que o que o meu filho vê
eu fazendo, o tratamento que eu tenho na minha casa, com a minha, sabe, com a minha família, com eles mesmos, será que está batendo com aquilo que eu estou pregando, com aquilo que eu estou falando? Porque você pode viver na melhor igreja do mundo, mas se o teu filho vê uma mentira na sua casa, ele vai ter um afastamento da obra da igreja. Pode ser que lá na igreja ele vai ter um líder, como eu já fui esse líder para muita gente, que eles já falaram para mim: poxa, pastor, você é meu exemplo. Eu tô aqui porque eu vejo que você é de verdade. Se fosse dependendo do meu pai e da minha mãe, eu não estaria mais na igreja. Então, papai e mamãe, você não pode somente contar que vai ter lá um líder, um pastor que vive na integridade do evangelho. Não, você tem que ser esse maior exemplo para ele. A segunda coisa é: saia do raso. Saia do raso. Não adianta os pastores pregarem sobre profundidade com Deus, vida de oração, leitura da palavra de Deus, se os seus filhos veem você vivendo uma vida rasa. A tendência é eles serem como você. Se a igreja daqui a 30 anos for a igreja que os filhos vão ser o exemplo dos pais, qual é a igreja que nós vamos ter? Isso é preocupante. Estamos na fase aí de as pessoas ficarem jogando no chat GPT qual é a minha bênção. Não, o teu filho não tem que se preocupar com o que uma inteligência artificial vai dizer para ele do que é a bênção, não. Você tem que ser o principal fator, a principal referência de profundidade com Deus e de profundidade com Cristo. Então, se você não tem uma vida profunda com Cristo, de leitura da palavra, de devocional, pai e mãe, eu vou dizer para você, o seu filho vai se desviar. É só uma questão de tempo. Porque você deveria ser o maior exemplo. Ah, mas você fala para mim: poxa, mas eu não sou cristão. Aí é diferente. Aí é outro parâmetro. Esse vídeo aqui é voltado para pais que são cristãos. Então, se você é não crente, ok. Mas se o teu filho vê que você vive uma hipocrisia, você não vive os princípios da palavra, você não vive no profundo, você não tem amor às escrituras, você não tem amor ao devocional, uma vida de oração, pode ter certeza que isso está criando uma barreira. Porque ele olha para você, ele vê o pastor pregando que ele tem que orar, que ele tem que jejuar, que ele tem que ter disciplina espiritual, mas ele olha para você e fala: poxa, meu pai tem 20 anos de crente, minha mãe tem 20 anos de crente, eu nunca vejo meu pai orando, eu nunca vejo a minha mãe orando. Isso gera nele uma confusão mental. Fala: meu Deus, como assim? Então que você possa se envolver com a vida da igreja, que você se envolva com a igreja local. O maior exemplo que o seu filho pode ter é de você servindo, não tem que ser de mim, não tem que ser do outro pastor, não tem que ser do líder, da líder, não, tem que ser seu. O maior exemplo deveria ser você, de serviço, de devoção, de encargo, de amor pela obra de Deus, porque o seu filho vai entrar num momento de crise, isso é certo. Ele vai ter algumas crises, da idade, da fase, mas quando ele pense no serviço da obra de Deus, ele deveria pensar em você como esse maior exemplo. E se você não tem isso desse exemplo de envolvimento na obra de Deus, é mais um elozinho da corrente que se quebra. É mais um elo para afastar o seu filho da presença de Deus. A terceira coisa é que não seja roubado. Não seja roubado. Não deixe o diabo roubar o seu principal papel dentro da sua casa. O trabalho muitas vezes rouba você. A rotina muitas vezes rouba você. O cansaço muitas vezes rouba você de você lembrar do seu principal papel. Deixa eu dar só uma conferida se tá gravando aqui. O seu principal papel é preparar a próxima geração. O principal chamado que Deus deu para você não foi para ser um empresário de sucesso, não foi para ser uma empresária de sucesso, não foi para ganhar muito dinheiro, construir casa, nada disso. O principal legado que você pode deixar é ser pai, ser mãe, ser um exemplo, construir a próxima geração. O principal legado que você pode deixar para o seu filho e para sua filha não é um carro, não é a conta bancária, apesar disso ser muito importante. Isso é importante. Mas eu não fico feliz quando eu ouço de um jovem, de adolescente, que eu sou a maior referência dele, visto que o pai dele e a mãe dele participam da mesma igreja. Não é legal ouvir isso dele. Eu quero ouvir dele assim: olha, eu tenho abertura para falar com você, coisas que eu não falo com meu pai. Ok, até isso sim. Mas o maior exemplo tem que ser o pai, tem que ser a mãe, de uma fé firme. Uma vez que você se professa cristão, você vive com essa pessoa 7 dias por semana, 30 dias no mês, 364 dias no ano. Eu encontro com ele uma vez na semana no culto, outra vez na célula, outra vez no discipulado.
Como eu vou ser a maior referência dele se eu não passo tanto tempo quanto você? O que ele anda vendo? E muitas vezes ele vê um pai e uma mãe tão ocupada que não tem tempo de orar com ele, não tem tempo de ler a palavra com ele. E você tem uma riqueza espiritual, você tem a sua história com Cristo, você tem a sua história do que Deus já fez na sua vida quando você era jovem, marcos que você tem na sua vida, na sua caminhada e que talvez você nunca contou para o seu filho. Então que você não seja roubado do seu principal papel, que é ser exemplo, que é impor limite, que é servir pelo exemplo. Então, recapitulando, tá? O que eu já falei aqui. Decida, recapitulando o que eu falei aqui, decida viver uma vida de verdade. Para de viver uma mentira, para de querer jogar sobre a liderança da igreja uma responsabilidade que é totalmente sua. Beleza? Segundo, saia do raso. Saia da vida rasa. Vem para uma vida mais profunda com Deus. Deixa o seu filho ver os marcos. Deixa seu filho ter a experiência de entrar no quarto e ver você chorando na presença de Deus. Isso é um impacto na vida deles. Sabe, minha sobrinha muitas vezes, entrava no quarto, quando eu estava na casa da minha avó, e me via orando. Me via chorando na presença de Deus. Isso é um impacto, traz marca na vida dela. Qual foi a última vez que seu filho entrou no seu quarto, sua filha, e viu você orando? Viu você chorando na presença de Deus? Viu você sendo marcado pelo Espírito Santo? Isso é um marco na vida deles. Isso é muito importante. Terceiro, não seja roubado do seu principal propósito. Seu principal propósito é você ser pai, é você ser mãe, é você ter um impacto espiritual na vida deles. E muitas vezes você está colocando essa responsabilidade sobre outros, de chamar eles para conversar. Eu sei que eles, quando eles se tornam adolescentes, eles ficam difíceis, ficam inacessíveis, mas esse é seu papel. Você, mais do que ninguém, conhece seu filho e sua filha. E falando sobre entrar na vida do profundo, Êxodo 33, quero ler um texto com você. Êxodo 33, antes de entrar na última chave, que eu acho que é a mais importante. Êxodo 33, verso 11. Essa Bíblia aqui da Laura é difícil de... Êxodo 33, diz assim, verso 11. Êxodo 33, verso 11. E falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Então, temos dois pontos aqui interessantes. Moisés era o pai espiritual de Josué. E a Bíblia fala que Moisés falava com o Senhor e Josué ficava na tenda recebendo do mover, recebendo daquela influência, recebendo daquela glória. Eu sei que aqui é um relacionamento de discipulado, mas esse princípio também se encaixa na tua vida como pai e como mãe. Você precisa ter esses marcos na sua vida que vão marcar a vida espiritual do seu filho. E se eu posso dar para você mais uma dica que para mim é a mais importante desse vídeo. Saia do espiritual e venha para um ambiente natural. Encontre o seu filho e leve ele para o ambiente espiritual. Agora eu estou falando para você, papai e mamãe, que é crente. Você é consagrado, você é homem e mulher de Deus, mas você não consegue entender por que o seu filho não quer participar, não quer se envolver. Você é tão consagrado a Deus, tão homem de Deus e mulher de Deus, mas seu filho e sua filha não querem se envolver nessa vida com você. E você talvez já se fez essa pergunta, por que será que o seu filho não quer se envolver na vida da igreja contigo? Acho que eu tenho uma resposta. Quando a gente olha para Filipenses capítulo 2, a gente percebe que Jesus Cristo, ele nos dá um exemplo de humildade. Jesus sabia, e o próprio Deus sabia, que se dependesse do homem buscar a Deus, nós iríamos estar fadados ao inferno até os dias de hoje. Deus mesmo sabia que se dependesse do homem em si só, para procurar Deus, para se arrepender dos seus pecados, não haveria jeito, não haveria forma. E a única maneira que Deus achou para nos aproximar do céu foi descendo da sua glória e vindo habitar no meio de nós. Deixou a sua glória e veio habitar no meio de nós. Pensa comigo, a intenção de Deus era nos levar ao céu, mas ele entendeu que em nós mesmos não conseguiríamos ir até o céu. Ele deixa a sua glória, deixa a sua divindade e vem habitar no nosso meio, comunda conosco, tem comunhão conosco, e no final ele
cria um plano que é chamado de plano da redenção. E através da vida natural, ele consegue nos atrair e nos leva de volta para a divindade. Ok? Fecha essa história, essa lacuna, e o que isso se encaixa na minha vida e na tua vida. Talvez você já pode ter orado para o seu filho, para sua filha, e ter falado, nossa, ele é muito estranho. Ele gosta de coisas que eu não gosto. Os gostos são diferentes, as preferências são diferentes, ele gosta de rock, ele veste preto, ele não quer ir para a igreja, ele não acha tudo isso muito chato. E aí, e você, qual é a sua maneira de se aproximar dele? Fica batendo nele, criticando ele, falando que ele vai para o inferno. Ele nunca vai querer viver a sua vida. A sua intenção é levar ele para o espiritual. Só que se você não descer antes e viver a vida natural dele, se você não tentar entender ele, se você não entrar no mundo dele, ele não vai conseguir ser levado com você juntamente para o espiritual. Vou dar mais uma clareza para você, vou tentar dar outro exemplo para deixar claro para você isso. Vamos lá. Eu vejo muitos pais dizendo que não conseguem atrair os seus filhos. E aí a minha pergunta que fica é, qual foi a última vez que você foi fazer algo que o seu filho gosta com ele? Qual foi a última vez que você... eu tenho um pastor amigo, ele não é meu amigo, ele foi meu pastor. Ele não gosta de futebol. Ele não gosta de futebol. Mas eu via, às vezes, ele indo para o estádio com o filho dele. E eu via que aquilo era somente uma maneira de ele criar uma conexão com o filho. Quando os filhos são crianças, eles criam conexão conosco muito fácil. A minha filha vai nascer e ela vai criar meios de conexão comigo. Mas eu sei que na adolescência, esses meios de conexão eles vão ter que ser renovados. Eu não vou poder ter mais os mesmos meios de comunicação e de conexão com a minha filha que eu tinha antes. Eu vou ter que mudar isso. E certamente eu vou ter que tentar entrar no mundo dela. O que ela gosta? É de K-pop? Ela gosta de futebol? Ela gosta de que tipo de música? Ela gosta de que tipo de artista? E o que o mundo faz muito bem com ela que você não faz, pai? O mundo se conecta com eles. O mundo fala daquilo que eles gostam. Os artistas do funk que você tanto critica, eles falam da maneira que o seu filho fala. Eles usam gírias, eles falam de uma maneira que atrai o seu filho. E aí você quer conversar com ele sobre um assunto muito espiritual, mas na verdade ele não quer ter esse tipo de conversa com você. E na verdade muitos adolescentes e muitos jovens fazem de tudo para chamar a sua atenção, para que você possa descer dessas coisas que te ocupam tanto e vá lá embaixo conversar com eles, ter tempo com eles, mostrar que você se importa com o mundo deles. E qual foi a última vez que você fez isso? Talvez papai, mamãe, e talvez eu falo até para você que é pastor, a coisa mais espiritual que você pode fazer num domingo à noite é sair com seu filho. Esse é o culto racional de Romanos 12, verso 1. Sabe qual foi a última vez que você tirou um tempo para viajar com seu filho, com a sua filha? Qual foi a última vez que você falou, filho, eu vejo que você gosta muito desse time, vamos no Maracanã, vamos assistir esse jogo de futebol? E aí talvez o seu filho, o que o seu filho está percebendo? Você está tentando entrar no mundo dele. Então, Paulo fala, primeiro vem o natural e depois as coisas espirituais. O natural vem primeiro. Entra no mundo do seu filho, da sua filha. Mostra que você se importa. Eu sei que aquele desenho, aquela série que ele gosta é muito chata, mas faz uma pipoca um dia. E fala, oi filho, vamos maratonar essa série aqui. Sabe, você pode ter certeza que algo vai começar a mudar. Você tentar entrar no mundo do seu filho. Mesmo que você não entende, que você não gosta, que a linguagem seja diferente, abre um pouco a sua mente. Sai do espiritual, que tá latindo de tão espiritual que você é, e entra no mundo espiritual natural do seu filho. Eu acho que esses 4 pontos, recapitulando para você, para de viver uma vida de mentira, vive uma vida de verdade, sabe? Saia do raso. Para de viver uma vida rasa e querer que seu filho vai para a igreja, e mesmo se ele não vê você no profundo, deixa ele ver você sendo marcado pela glória e pela vida de Deus. Deixa ele ver você vivendo uma vida sacrificial pelo reino. E ele vai começar uma hora a entender se meu pai e minha mãe investem tanto nisso quanto investem no trabalho, é porque isso realmente é importante. Não deixe o tempo do seu trabalho, as coisas do mundo roubarem você do seu principal papel, que é ser papai e que é ser mãe desse jovem, desse adolescente. E por último, e o mais importante na minha visão, entra no mundo natural do seu filho. A conversar com ele, bater papo com ele. Para de criticar ele e chamar ele de estranho. Vai viver,
Pega ele, ai, meu filho gosta muito de rock, leva ele pro show do rock, eu sei que a tua religiosidade não deixa, porque fala que a música do mundo, papapá, mas vai lá ver o que seu filho tá gostando. Sai do natural, sai do espiritual e vem viver a vida dele. Jesus, sendo santo, veio viver no mundo de pecado, sem pecar, simplesmente por nos amar, simplesmente porque ele queria se aproximar de nós. E talvez você é tão santo, tão santo e tão santa, que você não pode deixar a sua glória gloriosa, a sua posição na igreja, para viver a vida normal do seu filho e da sua filha. E porque é muito pecado, mas é lá que o seu filho está. E é lá que você deveria ir para buscar ele. Primeiro mostrando que você entende, se aproximando, para depois conversar com ele. Vocês batem em tantas coisas dos seus filhos que vocês nem conversaram com eles sobre, vocês nem foram lá para vocês verem. Entra no mundo natural do seu filho e depois chama ele para o espiritual. Espero ter ajudado vocês com essas dicas e é somente o primeiro vídeo dessa leva e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida, teu coração. Deixa aqui, em nome de Jesus, teu comentário, tá bom? Deixa aqui esses comentários, eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir sua voz, eu quero ouvir o que você achou, crítica, não tem problema, só coloca um comentário aqui para eu saber que você viu e de alguma maneira, se alguma dessas dicas abençoou você, já valeu a pena ter gravado esse vídeo. Tá bom? Eu quero que seu filho fique firme, que a sua filha fique firme e que vocês possam viver a glória, a vida, que vocês possam ver a mão de Deus sobre a casa e sobre a família de vocês. Que nós possamos falar como Josué. Eu não sei a decisão que vocês vão tomar. Certamente eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe.